Você aprendeu aqui comigo que a ansiedade é destrutiva, enganadora, inútil, cega e incrédula. Como finalmente eu posso vencê-la, me livrando de ser destruído, enganado, cego e incrédulo? Na palavra de hoje, Jesus nos ensina como vencer de uma vez por todas a ansiedade. Fica comigo para aprender. Quem somos determina o que fazemos. Esse foi o tema desta série de 3 mensagens que encerro hoje. Portanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia e ler comigo mais uma vez nosso maravilhoso texto, em que Jesus faz o diagnóstico da ansiedade, como já aprendemos, e dá o remédio. Ensina-nos como vencê-la, o que nós vamos aprender agora. Abra então sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, nós vamos ler dos versos 31 ao verso 34. Vou ler na nova versão internacional. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Aprendemos aqui com o nosso Senhor Jesus 3 atitudes fundamentais, importantes, cruciais para vencermos a ansiedade de uma vez por todas. A primeira atitude para aprendermos a vencer a ansiedade é que nós vencemos a ansiedade quando entendemos que Deus é nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. Confere comigo então o verso 32 de Mateus, capítulo 6. Olha lá, o que está dizendo aí? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Percebeu aqui que atitude você precisa ter para vencer a ansiedade? Isso mesmo, acertou quem disse: venço a ansiedade quando confio em Deus. E é isso mesmo que Jesus nos ensina no verso 30. Olha comigo o verso 30, confere comigo agora. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Meu amado, minha amada, eu quero agora que você repita comigo em voz alta, se você puder, claro. Se você puder, repete comigo agora em voz alta, com fé. Eu venço a ansiedade quando eu confio totalmente em Deus. Vamos repetir? Eu venço a ansiedade quando eu confio totalmente em Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, a fé é a maior arma contra a ansiedade. O grande pregador George Miller, pastor metodista, ele disse certa vez que o começo da ansiedade é o fim da fé, e o princípio da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Olha para mim agora e preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Deus conhece você profundamente. Deus conhece você profundamente e te ama. Deus é o seu Pai.
Deus sabe exatamente do que você mais tem necessidade. Jesus diz nesse texto que se você pedir pão, Deus não lhe dará uma pedra, não, de jeito algum. Se você pedir um peixe, Deus não lhe dará uma cobra. Perceba, meu amado, que este precioso ensino vem do próprio Filho de Deus. E se vem do próprio Filho de Deus, vem de alguém que conhece, preste atenção, não profundamente Deus. Não, Jesus não conhece profundamente Deus. Calma, eu te explico. Jesus conhece totalmente Deus. Jesus conhece integralmente Deus. Porque Jesus é Deus. Em Deus, em Jesus, nós vivemos. Em Deus, em Jesus, nós existimos. Jesus é Deus e o Deus que nos criou e nos mantém a vida. Ele nos protege, Ele nos livra, Ele nos guarda. Jesus nos sustenta. Uma outra passagem muito conhecida que fala sobre ansiedade na palavra de Deus é aquela que Paulo escreveu lá em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. A palavra diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Perceba, repare, preste atenção. Paulo diz, por coisa alguma, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem o quê? Os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Provavelmente, você já teve uma experiência semelhante a esta. Alguém pergunta, como é que você está? Essa pessoa parece estar interessada, mas quando você começa a compartilhar os seus problemas para essa pessoa que acabou de te perguntar como você está, você nota, você percebe que a pessoa não está realmente interessada. Ela estava apenas sendo gentil, educada. Amada, a maioria das pessoas tem tantos problemas que simplesmente não sabem o que fazer com mais problemas. Nosso Pai no céu, no entanto, diz lá em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, que é outro texto muito conhecido que trata também da ansiedade. Pedro diz lá, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Na Nova Versão Internacional está escrito assim, lance toda a ansiedade para mim. Você pode compartilhar todas elas comigo, porque eu realmente tenho cuidado de você. 1 de Pedro 5,7. Quando o inimigo tenta nos dar um problema, temos o privilégio de lançá-lo sobre Deus. E a palavra lançar aqui, na verdade, significa jogar, arremessar. Olha, meu amado, você que está com um problema agora, um problema tão grande que parece que não vai suportar, que te deixa ansioso, que não te deixa dormir. Olha o que Deus está falando para você. Lance, jogue, arremesse todos os seus problemas para Deus e creia, Deus pode pegá-los. E mais, Deus sabe o que fazer com eles. A pessoa que se preocupa ainda pensa que ela pode, de alguma maneira, resolver o seu problema. A preocupação é que se a mente está correndo de um lado para o outro, tentando encontrar uma solução para a sua situação. O homem orgulhoso é cheio de si, enquanto o homem humilde é cheio de Deus. O homem orgulhoso se preocupa, o homem humilde espera. Entenda de uma vez por todas que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado.
Quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. Quando alimentamos os nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece e supre as nossas necessidades, então a paz de Deus guarda o nosso coração, como Filipenses 4:7 nos ensina. A paz é uma sentinela que guarda a nossa mente e o nosso coração. Deus, o nosso Pai, Deus, o seu Pai, conhece todas as suas necessidades. E tendo fé nisso, eu, você, nós podemos viver como Jesus nos ensina em João capítulo 14, verso 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Aprendendo isso, meu amado, você vai viver ansioso. Por quê? Segunda coisa que nós aprendemos aqui, para vencer a ansiedade, nós vencemos a ansiedade quando sabemos que, ao cuidarmos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas necessidades. Olha o verso 33. Pois busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Uma vez eu ouvi um pregador dizer algo que mudou radicalmente a minha vida e até mesmo a forma de como eu encaro e vivo o meu ministério pastoral. Aquele pregador disse o seguinte: quando nos preocupamos com as coisas de Deus, Ele se preocupa com as nossas. É isso mesmo. Quando eu me dedico, quando eu me entrego totalmente a Deus, para quê? Por quê? Qual o motivo de ficar preocupado? Entenda bem o que Jesus quer ensinar aqui no verso 33. Aqui Jesus nos dá uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus em nosso coração em primeiro lugar. Deus, e não nós, deve ocupar o topo da nossa agenda. Você que está acostumado a me ouvir, sabe muito bem que afirmo que Deus não tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Não. Você sabe muito bem que em primeiro lugar na nossa vida deve estar a nossa família. Deus é tão essencial, é tão importante, Deus é tão único na nossa vida, que Deus tem um lugar inumerável na nossa vida. Um lugar que é só dele, um lugar que nada neste mundo, nem família, nem carreira, nem estudos, nada sequer pode se igualar, pode chegar perto, pode se comparar a essa essencial presença de Deus na minha vida. Por isso, os interesses de Deus e não os nossos devem ocupar a nossa mente e o nosso coração sempre. Você e eu somos desafiados a buscar o governo de Deus, o domínio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. No casamento, no lar, na família, na vida profissional, no lazer, nos estudos, em todas. Essa é, portanto, a ordem de Jesus. Buscar o governo de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus e o reinado de Deus em nosso coração em primeiro lugar. Mas, como eu falei, aqui em Mateus 6,33, nós temos uma ordem e uma preciosa promessa. A ordem é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a promessa? A promessa é que, quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Jesus diz: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Entenda que Deus faz hora extra em favor dos seus filhos. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Quando eu me preocupo, quando eu deixo a ansiedade vencer, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para Deus que Ele não é suficientemente poderoso, suficientemente grande, que Deus não é suficientemente Deus para cuidar de mim e das minhas necessidades. Então, cumpra a ordem de Jesus, busque a Deus em primeiro lugar, e viva a promessa de Jesus: Deus cuida de mim. Vivendo assim, meu amado,
você vai dar lugar à ansiedade. Por quê? Terceiro e último lugar, nós vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado diário de Deus. Confere comigo o verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Você que, como eu, é batista, lembra da letra do hino 314 do nosso cantor cristão, que talvez você que é de outra denominação vai conhecer também essa letra. O título do livro no Cantor Cristão diz lá, Estou Seguro. E a letra diz assim, que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus, Ele tem prazer em me proteger. Sempre avante vou, bem contente estou, tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. E o estribilho, o coro do hino diz, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Meu amado, minha amada, entenda de uma vez por todas que não administramos o futuro. Antecipar o futuro é começar a sofrer por ele. Isso não é falta de sabedoria, é querer sofrer por antecipação e sem necessidade. Nós devemos cuidar do hoje e deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós, Jesus. Abraham Maslow foi um famoso psicólogo americano. Ele disse certa vez o seguinte: eu posso me sentir culpado a respeito do passado, apreensivo em relação ao futuro, mas só posso agir no presente. Haja agora, descansando no poder de Deus. Concluindo, terminando, nós aprendemos com Jesus 3 atitudes fundamentais para vencermos a ansiedade de uma vez por todas. Primeira atitude é entender que Deus é nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. Segunda atitude é entender que vencemos a ansiedade quando sabemos que ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. E a terceira atitude é que vencemos a ansiedade quando descansamos no poder e no cuidado dia a dia do nosso Deus. Agindo assim, vivendo assim, você será ansioso. Por quê, meu amado, minha amada? Que Jesus te abençoe e que você descanse no poder de Deus. Amém? Que Deus te abençoe mais uma vez. Não esqueça de nos ajudar compartilhando o canal, compartilhando essa mensagem, se inscrevendo. Me ajude aí a chegarmos a 1000 inscritos até o final desse ano. Estamos caminhando, mas sem a sua ajuda eu não consigo, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Se ela falou a você, com certeza ela vai falar a muitas outras pessoas nesse momento que você compartilhar. Aqui embaixo tem um link aqui, compartilhar. Você pode compartilhar ali e nos ajudar. Tá certo então? Muito obrigado pela sua presença até agora. Que Deus possa te abençoar e até semana que vem, se Deus assim permitir. Até lá!